copo de água aqui, porque eu não vi água gelada, né? Mas ela não está muito quente. Subi para água natural. Pode deixar agora. Então eu deixo num copinho aqui. Vocês pegaram o link passado e ver se a posição está certa. Deixa eu mesmo pegar, por causa do copo, não tem problema. Por causa do copo, a rotina já segurou aqui na casa, mas não tem nada. Pastor Josemar. Estou brincando, aqui na nossa escola dominical todo dia tem café, biscoito. Eu não tenho. Graça e paz, meus queridos, a você que está nos assistindo em casa, a minha mesa aqui, nossos pastores, nossos presbíteros, que a paz do Senhor Jesus esteja dominando o nosso ser, nosso entendimento, nossa sabedoria e nos dá muita graça nessa manhã. Nessa manhã nós estaremos compartilhando com os irmãos um tema, preparando uma geração para Cristo. Então nós estamos aqui na mesa o nosso presbítero Lenildo, nosso amigo, nosso de longa data, e agora a oportunidade para dar o bom dia, a paz de Cristo para o povo. Quero dar a paz do Senhor para os meus irmãos. Da outra vez tinha que. Tá ligado? Tá. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos da mesa, o nosso presidente Graciano, e os irmãos aí do outro lado da telinha. A nossa oração é que Deus esclareça todas as dúvidas a respeito desse assunto. É um assunto muito importante e muito atual. Amém. Também nós estamos aqui com o pastor Josemar, pastor da igreja do Vasco, em Belfor Roxo, lote 15, Belfor Roxo, né, pastor? Isso. Também é locutor da rádio Coração Abrasado, né? Um programa das 6 da manhã às 8 da manhã. Se os irmãos quiserem assistir, é uma bênção. Agora a palavra com o irmão. A graça e a paz do Senhor, é muito bom estarmos juntos aqui. Quero louvar a Deus por essa iniciativa. E você, irmão, irmã, que está do outro lado, nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que você seja ricamente abençoado através desta proposta desse dia sobre esse tema. Então, sou muito grato em estar aqui. Que a graça do nosso Deus prossiga de modo abundante sobre a vida de todos. Amém. Também está na nossa mesa o nosso pastor Benilton, professor, foi meu professor no seminário, de Pentateuco, e está aqui, é um prazer tê-lo conosco, e agora a oportunidade de estar com ele para se apresentar. Meus queridos, a paz do Senhor seja convosco, e somos pastor auxiliar aqui ao lado, da Assembleia de Deus em Mantiqueira, pastoreado pelo nosso digníssimo pastor Romildo Cordeiro, tendo essa grata satisfação de poder contribuir um pouquinho aqui com vocês desta live tão importante, falando um pouquinho sobre filhos, família, disciplina, tá? Que seja bastante proveitoso para todos nós. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Agora, com a apresentação já feita, queria convidar você para fechar seus olhos em casa, aqui à mesa também, fechar os seus olhos. Vamos estar fazendo uma oração e assim iniciando o nosso bate-papo nessa manhã, com a graça de Deus. Senhor, nós estamos aqui em Tua casa, nós Te bendizemos, Te adoramos, Te louvamos, meu Deus, pela Tua perfeita criação, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. E sabemos, ó Deus, que tudo está no Teu governo, tudo está no Teu domínio. Então, ó Deus, nada foge do Teu domínio. Então, ó Deus, que assim seja, ó Deus, esse bate-papo nessa manhã.
Que nós possamos ter, ó Deus, do Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Deus, a inspiração, para possamos, ó Deus, estar aqui respondendo as perguntas, mas esclarecendo, ó Deus, as dúvidas do povo. E, ó Deus, que assim seja a Tua vontade, e o Seu nome seja glorificado e exaltado nesta manhã. Essa oração que fazemos, porque cremos que o Senhor é o Deus que está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que os irmãos abrissem Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Eu ia ler do 1 até o 9, mas eu vou adiantar um pouquinho e vou começar do versículo 4. Assim, ó, diz o que o texto diz para nós. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua forças. E estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás os teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também atarás por sinal a tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Amém, irmãos? Esse texto é um texto de Deus falando com o povo de Israel, antes mesmo de ele entrar, tomar posse da terra prometida. E ele já deixou aqui no versículo 7 bem firme: ensinarás os teus filhos no caminho pela qual eles devem andar. E nessa manhã aqui nós estamos nesse propósito. Nós queremos instruir os pais, nós queremos instruir as mães, nós queremos instruir os filhos, para que eles sejam obedientes à palavra de Deus, obedientes aos seus pais, e como diz a palavra, para que isso, seus dias, venha se multiplicar na face da terra. Então, aqui já é uma ordenância de Deus, para que nós possamos ensinar nossos filhos. Então, dessa forma, nós queremos, nessa manhã, estar compartilhando com os irmãos esse ensinamento que nós vamos ter nesta manhã. E dessa forma, já começo para a gente ganhar tempo com o presbítero Lenildo, com a primeira pergunta já, que é a palavra inicial do presbítero Lenildo, e a primeira pergunta de hoje, nessa manhã, Quando uma geração não conhece ao Senhor, quando os pais erram em ensinar, e agora não há esperança, o que fazer? Vou repetir novamente: quando uma geração não conhece o Senhor, quando os pais erram em ensinar, e agora não há esperança, e o que fazer? Amém? Bom, agora é correr atrás do prejuízo, e a esperança. E o que fazer? Vamos lá. Lá em Juízes, a gente vai lá em Juízes, no capítulo 1, nós percebemos quando o povo começou a se desviar, A Bíblia fala que Josué morreu, os anciões também morreram, e aquela geração que acompanhou Josué e os anciões também morreram. Aparentemente, nós vemos aqui que houve uma falha de ensinamento. Não foi passado de geração para geração, como nós acabamos de ir lá em Deuteronômio, E morreu Josué, morreu os anciões e morreu aquela geração que acompanhou Josué. E a nova geração que surgiu, que veio, não serviu a Deus, Segundo o que nós lemos, eles se desviaram e começaram a servir a Baal e a Astarote. E isso entristeceu muito o coração de Deus, E o que eu pude perceber, durante o estudo, as pesquisas que eu fiz, é que não foi se passando de geração a geração. E trazendo para os nossos dias, nós precisamos de perceber isso também dentro da nossa casa.
Será que nós estamos... Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos que o melhor caminho a seguir é servir ao Senhor, é estar aos pés do Senhor, é estar buscando ao Senhor? Nós precisamos de parar, né? Nós vivemos num mundo muito do imediato, do agora, eu preciso, eu quero ter. E muitas das vezes, o tempo passa muito rápido e às vezes ficam falhas. E é nesse momento que nós temos que parar e começar a pensar: será que eu estou agindo da maneira certa? Será que eu estou ensinando? O meu pai me ensinou. Eu me lembro que quando meu pai trabalhava na antiga Fiat, antes dele trabalhar, quantas vezes ele acordava às 6 horas da manhã e fazia um culto doméstico. Ali de manhã, no começo a gente não gostava, a gente achava ruim, mas nós vemos o quanto isso foi importante para a nossa vida hoje. E na época de Juízes, né, na época de Josué, dos anciões, esse tempo se passou. E não houve essa preocupação de passar, de relembrar o quanto Deus tirou com a mão poderosa aquele povo do Egito e fez com que eles herdassem a terra prometida. E eles descumpriram também ali uma ordem de Deus, né? Porque Deus, ele virou para eles e falou assim: vocês vão herdar a terra prometida, mas todas as vezes que vocês herdarem, vocês têm que expulsar as pessoas que moram ali. E por que a preocupação de Deus? Porque aquele povo que morava ali era um povo que adorava outros deuses, as deuses pagões, né? E essa era a preocupação de Deus, que o povo se misturasse. E aquela adoração a outros deuses contaminassem o povo de Deus. E eles não fizeram o que Deus tinha determinado. E foi o que aconteceu. Aquele povo se contaminou, né? E não foi se passado para eles o que Deus tinha pedido, porque era: olha, vocês vão andando, sentado em casa, ensinem, falem para eles. E isso não aconteceu. E quando o povo herdou a terra e não expulsaram aquelas pessoas, houve essa contaminação. E aí o povo de Deus foi se esquecendo das maravilhas que Deus fez no meio do seu povo. Então, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma: mas isso foi só aquela época. Não. Hoje as ofertas são quase que as mesmas, hoje as ofertas são até aparentemente melhores, e se nós não ensinarmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar, a Bíblia fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele vai permanecer neste caminho. E se nós não fizermos isso, se nós não abraçarmos os nossos filhos, o mundo vai abraçar. As pessoas que vivem no mundo vão abraçar, eles não vão perder esta oportunidade. Então nós, como servos de Deus, não podemos de maneira nenhuma deixar de ensinar aquilo que Deus determinou para os nossos filhos, a andar no caminho de retidão, a andar no caminho de santidade, em buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Nós temos que ensinar, a tempo e a fora de tempo, não podemos abrir mão, porque o mundo, ele não brinca de ser mundo, né? Lá fora se propaga tudo aquilo que é ruim. E se eu não ensinar o meu filho o que ele deve fazer para permanecer no caminho do Senhor, eles vão ensinar, eles vão abraçar. Então eu fico triste porque existem algumas pessoas que acham que as crianças não aprendem, que as crianças não entendem. Mas eu quero dizer para você que as crianças entendem e as crianças aprendem. Nós, às vezes, que vacilamos com esse tipo de pensamento. E Deus, ele delegou, né, esse ensinamento para nós. E o que nós temos feito? Pastores, quer comentar alguma coisa, concluir alguma coisa na pergunta? Fiquem à vontade. O interessante sobre essa pergunta, né, e o que o presbítero Lenildo expôs aqui,
é a gente olhar para a história desse povo, a nação de Israel. E eu acredito que a gente está falando aqui também, tem pessoas nos ouvindo aqui que talvez não tenha tido esse contato com essa história, talvez de ouvir falar. E a gente, quando começa a pensar justamente sobre isso e se aprofundar, a gente percebe que desde o princípio foi Deus quem estabeleceu a meta, a forma como o sucesso se daria na vida da família. E toda a trajetória, como já foi citado aqui, da nação de Israel em rumo à terra que o Senhor ele havia dado ao seu povo, a concretização, a vitória, o se estabelecer na terra, o prosperar, estava totalmente ligado à obediência à lei de Deus. E como a gente pensa hoje como família, né, vamos trazendo para o nosso contexto, hoje nós temos muitas famílias que acabam tendo dificuldades nessa caminhada de ensinar os filhos, de ver os seus filhos seguindo um caminho correto. E tudo está ligado realmente a Deus, ao dar ouvidos à voz de Deus, ao ensinar. Então, quando um pai ele não recebe o princípio que deveria de receber, esse pai ele vai ter dificuldades em repassar também para o seu filho. Então, assim, a esperança realmente ela está em Deus, a esperança está em um retorno ou um conhecimento dos mandamentos de Deus, para que todos os princípios da vida, eles possam ser estabelecidos de modo correto, porque as dificuldades, elas são reais, nós temos dificuldades, existem dificuldades, quando a gente vai perceber, na história, Deus deu a terra, mas tinha pessoas lá, simplesmente não seria eles chegarem lá e se apossar, mas eles enfrentariam oposições, todo um contexto daquele tempo, que eles tinham que ter firmeza para confiar naquilo que Deus havia dito, para que eles pudessem estabelecer. E aí a gente vai perceber que houve uma falha realmente. E quando a gente analisa hoje, na nossa caminhada de vida como família, família tem várias histórias, são várias experiências, muitas vezes a tradição familiar. Mas o que não pode se perder é o conhecimento de Deus, porque à medida que esse conhecimento se perde, assim, é muito difícil de prosseguir. Mas há uma esperança, a esperança está em Deus, na palavra do Senhor. É o nosso comentário, principalmente aos irmãos e amigos que nos assistem, é que se alguma coisa for deixada de falar aqui na primeira pergunta, alguma dúvida, certamente até o final nós tornaremos algum dos nossos queridos irmãos aqui que nos ladeiam, irão tornar ao assunto. É aquilo que o presbítero Lenildo já fez comentário, o pastor Josemar, e nós só queremos lembrar que essa exortação, ela começou para a família de Deus, o povo do Senhor. Então, por exemplo, ao conhecidíssimo versículo, né? Honra teu pai e tua mãe, e para que te prosperes, para que vivas muito tempo. E lá em Efésios cita novamente, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós devemos lembrar que esse texto, por exemplo, foi dado, igual que baseado no Deuteronômio, a carta que o querido que fez também, logo na leitura introdutória em Deuteronômio. Foi para os filhos de Israel. Então foi para a igreja, para um povo. Mas isso não quer dizer que outras pessoas, mesmo não sendo crentes, tementes a Deus, não sigam os princípios de temor, de obediência, porque muitos seguem e são abençoados. Tá? Mas esses primeiros mandamentos, queremos focar, dizer que eles foram dados primeiramente à nação de Israel, ao povo de Deus. Tanto que a criança, desde o início, deveria ser ensinada, desde a mais tenra idade, sobre o temor a Deus, que não temer a Deus, que não ser obediente, isso lhes traria consequências
como vou dizer, uma palavra muito usada hoje, consequências imprevisíveis, tá? Imprevisíveis. Então, essa é só a colocação inicial. Amém. Foi respondida a esperança? Sim. Né? Como o pastor Josemar falou, sim, há esperança em você, pai e mãe, educar seus filhos no caminho de Deus, na obediência. E o que fazer é andar no caminho reto de retidão e mostrar como exemplo para o teu filho que você é uma pessoa boa. Amém? Vamos passar para a segunda, agora com o pastor Josemar. Lembrando os irmãos que esse mesmo bate-papo, né, teve de semana passada com as meninas, né? Nós tivemos o mesmo bate-papo com as meninas e foi de lá que surgiu a ideia de fazer com os homens, né? Falaram que a gente pouco fala sobre criação de filhos, né? E sobre esse tema, como a gente faz. Entendeu? Então, nós estamos aqui, né, claramente, nós não vamos chegar a 10% do que elas foram, né? Mas nós vamos tentar chegar perto delas, né? Mas tá bom. Pastor Josemar, e para os irmãos também da mesa, logo após a resposta do pastor. Quando um filho jovem resolve abandonar os caminhos de Deus, mesmo ele tendo uma excelente educação espiritual, o que fazer? Ainda há esperança de retorno? Repetir. Quando um filho jovem resolve abandonar os caminhos de Deus, mesmo eles tendo uma excelente educação espiritual, o que fazer? Ainda há esperança de retorno? E eu coloquei aqui um texto base para o pastor, Lamentações 2:19, que diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as suas ruas. Palavras ao pastor Josemar para responder a pergunta. Esse texto ele trata daquilo que resultou na vida da nação a desobediência aos mandamentos de Deus. Jeremias ele é levantado por Deus para trazer uma mensagem de juízo sobre a nação, né? E eu até ministrei esses dias no culto online em nossa igreja sobre essa questão do chamado de Jeremias e da sua oração no capítulo 17 do livro de Jeremias. Mas Lamentações já se concretizou aquilo que Deus havia dito. A falta, a gente percebe, e a Bíblia ela é um livro espetacular, porque ela não vai ocultar nada. Diferente dos livros que são escritos de biografias, de personalidades, de história de grandes homens no mundo, e nós temos grandes homens, a gente percebe que a história desses homens que são contadas para a humanidade, eles ocultam as frustrações, eles ocultam as atitudes erradas, eles ocultam muitas vezes a vida familiar derrotada, só apresenta a glória, né? Então é aquilo que está muitas vezes nas mídias, você vê alguém sendo vitorioso e fala-se de como ter uma vida vitoriosa, mas a realidade da vida da maioria desses homens foram uma vida de derrota. Tanto é que a gente vai perceber que muitos tiram suas vidas, e não são poucos os que fazem isso. Mas aqui, na palavra de Deus, nós vamos ter o relato de, como eu falei, daquilo que Deus realizou. Tudo começou com Deus. Então Gênesis já vem dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, pela palavra. Então Deus disse haja e assim aconteceu. E toda a trajetória do que Deus realizou, aquilo que pelo menos Deus quis que nós soubéssemos, está relatado. Como formou as coisas, tudo na ordem, tudo bom e agradável, o homem entrando num ambiente que Deus preparou e recebendo de Deus a determinação do que deveria fazer. A partir dessa trajetória, a gente vai ver o homem ruindo no seu projeto, não o projeto de Deus, mas na sua vida, o homicídio na sua família. A gente vê o desenvolver de como a desobediência trouxe um caos na sociedade daquele tempo. E ao chegarmos na nação de Israel, que era a proposta de Deus de uma nação,
não somente uma nação para declarar o nome do Senhor, mas convidar as outras nações a virem ao Senhor e servir a Ele. E quando eles desobedecem ao longo da trajetória, a gente vê a tolerância de Deus para com eles. Como Deus dava livramentos. E já em Lamentações, é justamente o juízo acontecendo. Quando fala para orar, Deus estava trazendo à memória aquilo que ele já tinha dito antes. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é juiz. E a bondade, na bondade não há justiça. Na bondade não há corrupção. E o princípio que Deus estabeleceu era andar no caminho certo. Ouvir a voz de Deus. Não se dobrar diante das divindades que existiam naquele tempo. Foi tudo que eles fizeram. Então a gente vê a queda do homem, Deus avisando, eles se voltando, Deus abençoando. Mas houve um momento em que Deus falou, não ouvirei mais o clamor de vocês. Jeremias vem com essa mensagem que foi dura. Não vou ouvir, vocês me louvam, me adoram da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Então, e eles não acreditavam. Eles não acreditavam que seriam derrotados. Eles não acreditavam que o templo deles seria destruído. Eles não acreditavam que aquilo de mais sagrado que ele tinha, no caso, a arca, o santo dos santos, tudo aquilo que envolve a adoração de Israel, aquilo ia se destruir. Eles não acreditaram. E agora, eles se veem naquilo. Os filhos foram levados cativos, muitos foram mortos, os reis, os principais da cidade foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor veio e foi em 3 escalas, né, porque foi de pouquinho em pouquinho, primeiro sitiou, e aí foi indo até eles não conseguirem mais, e aí levou todas, e agora o que eles viam? Os filhos chorando, a fome na cidade, tudo destruído, a ruína. E aí Deus, o Jeremias, ele vai fazer esse lamento, e ele, nessa oração, ele vai estimular para que se ore, para que se clame a Deus, porque, como eu digo, há sempre esperança, irmãos. E eu quero falar aqui agora com famílias que estão aí. Hoje, a realidade que nós vivemos hoje, a gente tem que olhar isso com visão espiritual. A gente vê que a calamidade abateu o mundo, as pessoas estão morrendo, muitos pastores morreram, morre quem serve a Deus e quem não serve. E é a graça de Deus que nos preserva de estarmos em vida. E há esperança mesmo nessa situação difícil. A esperança é orar, é clamar, é se voltar a Deus, é confiar nesse que fez uma promessa e que é fiel para concretizar. Então, dentro de toda essa questão, a gente pensa, um filho jovem que decide abandonar, porque essa é a questão. A palavra do Senhor, ela vai dizer para ensinar. Os pais ensinarem. E Provérbios 22 diz, ensina o menino no caminho que se deve andar, até quando ele se envelhecer, não se desviará dele, que foi o texto citado pelo presbítero aqui. A gente percebe uma coisa, irmãos, Deus, ele não força ninguém a nada. Nós temos liberdade para viver uma vida e usufruir dessa vida. Viver é a melhor coisa que Deus nos deu, só que nós temos que ser gratos a Deus. Quando o filho, muitas vezes, ele decide, a gente tem um relato em Lucas do pródigo, um filho moço, ele decide lá afastar-se embora, e ele vai, lá na sua situação de dificuldade, ele chora, ele lembra da casa do pai, ele sabia que a casa do pai era uma casa de justiça, de acalento, e ele vai fazer o quê? Ele volta. Esse pai, ele não foi atrás do filho, esse pai havia dado ensinamento para esse filho. O que fez com que aquele filho voltasse foi ele perceber que aquilo que ele tinha depositado a confiança se desfez. Ele não tinha amigos, ele não tinha local sólido, mas ele lembrou do pai e voltou. O problema hoje, Graciano, é que muitas vezes os pais, e eu digo como pai porque eu sou pai, eu criei 2 filhos, a gente está criando, eu acho que o maior medo de um pai, de uma mãe, é que o filho se desvie. Mas se você, de fato, ensinou, e você ora a Deus, clama ao Senhor, para que este filho, ele possa se voltar, ou se afastar,
Deus ele quer salvar, Deus ele quer trazer de volta. Então, a nossa esperança é justamente confiar em Deus, porque o filho vai voltar, volta. De uma forma ou de outra, ele volta. Deus não permite realmente que aqueles que nele confiam fiquem frustrados. Entendeu? Então, é isso. Acho que o nosso assunto ele é abrangente, a gente vai ter muita coisa para comentar aqui, mas é a maneira como nós precisamos de ver. Em Deus sempre há esperança. Por pior que alguém seja, se ele se voltar para Deus, há esperança. Isso nos conforta. Eu quero falar aqui também o seguinte: nós temos que, da mesma maneira que nós amamos ao Senhor, nós temos que amar a nossa família. Nós temos que cobrir a nossa família com oração. Nós temos que apresentar a nossa família no altar do Senhor todos os dias. E não abrir mão dos ensinamentos, né? Eu estava, quando eu estava estudando e vendo alguns vídeos, eu acompanhei uma missionária chamada, ou pastora, não me lembro, Flávia. E ela colocou na sua cabeça, ela começou a pensar de uma maneira diferente, assim, ela vivia fazendo a obra do Senhor, veemente, pregava, quase não tinha tempo de ficar na sua própria igreja, e ela achava que, por ela estar fazendo a obra do Senhor, a obra de Deus, Deus automaticamente já estava tomando conta da sua família. E quando a Flávia percebeu, o seu filho de 6 ou 7 anos, não me lembro, estava endemoniado. E ela ficou desesperada. E ela só percebeu quando os irmãos da igreja passaram para ela: seu filho está conversando sozinho. E mesmo assim, ela ainda não aceitou de pronto. Ela falou assim: não, mas isso é normal, a criança ter um amigo imaginário, até o dia que ela estava ministrando, e ela viu o pastor pegar o seu filho e levar para o gabinete. Aí ela chegou: o que o fulano já fez, pastor? Aí ele falou assim: não fala nada com ele não, mas chega em casa, converse com ele. Quando ela não aguentou chegar em casa, quando terminou o culto, ela falou assim: o que você fez para o pastor te chamar a atenção? Ela falou assim: mamãe, eu não fiz nada. A única coisa que eu estava lá brincando, e quando a senhora estava na frente falando e expulsando o demônio, eu vi que uma coisa preta se aproximou de mim e entrou em mim. E aí, quando o pastor me levou para o gabinete dele, mamãe, ele começou a orar, e eu vi um homem de branco chegar e enfiar a mão no meu peito e tirar aquela coisa preta de dentro de mim, e soltou, e ela bateu, e ele foi embora. Irmãos, não foi uma imaginação da criança, porque ele estava contando as coisas ricamente em detalhes. Então, irmãos, o inimigo está aí para isso, para desmontar a nossa família, desestabilizar a nossa família, fazer com que saímos do foco, saímos da presença do Senhor. Então nós não podemos abrir mão dos ensinamentos. Em hipótese nenhuma, eu vou fazer a obra de Deus e vou esquecer de cobrir o meu filho de oração. Não. Eu tenho que fechar as brechas, orar e pedir: Senhor, fecha as brechas, me ajuda a fechar, blinda o coração dos meus filhos, da minha esposa, das minhas filhas. E assim, irmão, a gente, todos os dias, porque é uma batalha diária. E assim nós vamos vencer. E claro que a esperança está em não abrir mão. Saiu, vamos ensinar da maneira certa que é para ensinar. Não abrir mão, porque é isso que o inimigo quer. Que nós venhamos abrir mão das nossas famílias e dos nossos filhos, para que ele possa se fartar. Mas em nome de Jesus, você que está aí do outro lado, está repreendido, e Deus está te esclarecendo que você não pode abrir mão da sua família, não pode abrir mão dos seus filhos. Por mais que a circunstância diga para você que você já perdeu, em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. E você vai trazer seu filho, seu esposo, sua esposa para os caminhos do Senhor de novo. Pregando a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. Não abra mão, em nome de Jesus.
Como a gente está fazendo uma live, quero lembrar que nós estamos na Igreja Metodista Wesleyana Filadélfia, aqui na estrada Rua Mário Barbosa, 31 aqui em Mantiqueira. E como a gente está fazendo uma live, a gente vai evitar citar nomes, né, de pessoas. Mas eu lembro de um caso de uma mãe que numa determinada escola, classe, foi citado um desses textos, né? Um princípio que eu tomo como um princípio universal. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Então isso foi ensinado assim como um princípio, uma regra geral. E eu faço uma distinção entre um princípio geral e uma regra geral. Eu digo que um princípio é para todos, mas existem as exceções. E a regra ninguém escapa, tá? A regra geral ninguém escapa dela. Por exemplo, não há outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Então é a regra geral. E um princípio é que, olha, muitos podem, né? A maioria vai. Um princípio atinge a maioria, mas a regra atinge a todos. E eu lembro que essa mãe, lembro como se fosse hoje, eu era jovem. Essa mãe começou a chorar, porque o professor, e era um bom professor por sinal, ele bateu nessa tecla, que não se desvia, ensina que ele não vai se desviar. Tá? Aí ela começou a chorar e disse, mas eu ensinei, e ela era esposa também de um pastor. Eu ensinei, eu fiz tudo, ela começou a chorar, e o filho dela estava desviado. Passados alguns anos, esse rapaz que estava desviado, ele voltou. Tá? Quando ele voltou, o pai dele já havia falecido, mas a mãe continuava crente. Mas ele voltou e depois se tornou um pastor. Eu não quero dizer que seja uma coisa matemática, lógica, mas bastante abrangente, como foi bem citado aqui por ambos, pastor Josemar e Lenildo. Nós nunca devemos desistir dos nossos filhos. Nunca, tá? Orar, interceder. Devemos amar os nossos filhos de todo o coração, porque Deus está vendo isso. Devemos fazer uma meia-culpa, sim, em que eu errei. Agora ficar se culpando também o tempo todo não vai resolver o problema. Porque como foi citado aqui do exemplo dessa irmã que cuidava das coisas de Deus e achava que Deus tinha a obrigação de cuidar dos seus filhos. Nós podemos cuidar. Eu sei que há ministérios aí, o Billy Graham, por exemplo, teve um filho que escreveu até um livro, O Filho Rebelde de Billy Graham, porque ele não tinha pai. E teve um ano no ministério de Billy Graham que ele ficou, pasmem, ficou 4 dias em casa. Durante um ano, ele só teve 4 dias em casa, pastor Josemar. 4 dias. Não é fácil. Tem que ser uma mulher chamada para ser de Deus, para ser esposa de um homem assim. E os filhos, tem que ter uma mãe ali ao lado, porque ele praticamente não vai ter pai. Então realmente aí fica muito difícil. Agora, voltando aqui, lembrando aqui da parábola linda, né, do filho pródigo, que o pai não foi atrás. O pai não foi atrás. E aqui eu lembrei aqui de um texto de Provérbios 20, 21, que diz: a herança adquirida às pressas, no princípio, não será abençoada no fim. É um texto profundo, você pode tirar várias lições daqui. Então foi o caso do filho pródigo, ele adquiriu a herança antes. Teve o fim abençoado? Partindo desse princípio que da herança? Não. Mas depois ele voltou. Mas quem estava lá pronto a recebê-lo? O pai não foi atrás. Mas o pai todo dia ansioso aguardava pelo filho. E quando veio, o que eu acho mais lindo dessa história, que ele não mandou o filho tomar banho primeiro, não mandou se perfumar primeiro, do jeito que o filho estava, ele recebeu abraçado, né? Isso eu me emociono, né, quando eu vejo isso, que Deus está sempre pronto a receber o filho rebelde, aquele que foi, mas que volta, Deus está sempre pronto a receber. Então, se alguém aí do outro lado tem um filho assim, uma filha assim, ou até mesmo você que é filho, está nessa situação,
Deus está te esperando. Não importa o que você esteja fazendo, tenha feito, resolva voltar. Se você voltar, será recebido de braços abertos pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. É isso aí. Se você está desviado, entenda, o Senhor sempre está com as mãos estendidas para lhe abençoar. Glória a Deus por essa palavra tão bendita que o Senhor deixa para nós. Vamos para a pergunta do pastor Benilton. Essa pergunta aqui foi colocada pela Fabíola semana passada como uma pergunta extra, né? E eu joguei como pergunta inicial para nós estarmos. Pastor Benilton, e para os demais irmãos, muitos pais assistem a jogos de futebol e torcem pelos seus filhos. Muitos vão à escola para verificar como seus filhos estão progredindo. Mas quantos estão ativamente envolvidos na vida dos seus filhos no contexto da igreja local? Partindo desse contexto, qual é a mensagem que os filhos estão recebendo de nossas prioridades para a vida deles? Por que as nossas igrejas perdem tantos adolescentes e jovens para o mundo? Essa eu não vou repetir porque era um pouquinho maior, para a gente ganhar um tempinho. Amém? Pastor Benilton? Amém. Nós temos o costume, e a gente aprende, né, com aqueles que conhecem muito mais do que a gente, sobre essa questão de paternidade, questão de amizade com os filhos, de envolver os filhos, estar bem envolvido com os filhos. E depois a gente, às vezes, como eu disse, nada sai como a gente imaginou, porque a gente fala assim, poxa, eu fui tão amigo do meu filho, da minha amiga, da minha filha e tal, e chega um ponto que nos perde, né? A gente perde as rédeas, não tem como a gente blindar o filho 24 horas, pastor Josema, 24 horas por dia, o tempo todo, meu querido irmão Lenildo, tá? Não tem como a gente blindar, a gente pode ser amigo, a gente pode participar, só que a função do pai não é ser só amigo, ele precisa ser pai. E o filho não tem que ver o pai apenas como amiguinho, mas um amiguinho. Ele tem que ver o pai de uma outra maneira também. Meu pai é meu amigo, mas meu pai também é meu pai, a ele devo respeito e tal, tá? Conselheiro é meu conselheiro, meu disciplinador, orientador. Então, quando nós temos só uma perspectiva na educação, na criação, alguma coisa vai falhar. É o caso de Jesus. Eu vejo Jesus como nosso amigo, eu vejo Jesus como nosso Senhor, a Bíblia nos ensina isso, e como nosso Salvador. Mas tem gente que escolhe Jesus só como amigo. Ah, Jesus é meu amigo. Porque Jesus é meu amigo, eu posso tratá-lo de você, né? O que eu acho uma forma desrespeitosa. Eu posso tratar de você, não, eu tenho intimidade com ele, é meu amigo, meu. Mas você se esqueceu que Jesus também é teu Senhor, e você é servo, tá? É teu Salvador. E então nós há níveis de relacionamento, esses 3 níveis, a mesma coisa é o pai. Então às vezes o pai participa, tá? Da vida do filho, aprova coisa, mas detalhes muito importantes da vida espiritual. Às vezes o pai esquece de falar com o filho, esquece. E mesmo falando, gente, mesmo falando como já foi falado aqui, muitas vezes a gente não consegue, por causa do livre-arbítrio. Eu lembro de um jovem da igreja que falou para o seu pai, que o pai ensinava ele e falou assim, pai, eu quero ter minhas próprias experiências. O senhor teve a sua, eu quero ter as minhas. Mas meu filho, não convém experimentar determinadas coisas. Você não tem que ser isso ou aquilo para depois dizer, você pode não ter oportunidade, você pode entrar e não sair de lá. Você não necessariamente, você não tem que ser um drogado para depois dar testemunho. Ah, agora eu sou um ex-drogado. Você não tem que ser um prostituto para depois dizer, ah, eu sou um ex-prostituto. Está entendendo? Você não tem que viver aquilo lá. A observação, o aprendizado faz com que você se desvie. Se alguém me disser que tem um abismo ali na frente onde eu vou passar, eu não vou lá para conferir, tá? Eu não vou lá para conferir, eu vou me desviar desse abismo. Então, nós perdemos muitos adolescentes e jovens para o mundo porque nós queremos
que eles vivam uma vida secular, isenta de problemas, tá? E nós queremos que eles não sofram o que nós sofremos. Nós não preparamos o nosso filho para o mundo mau, para o mundo perverso. Muitas vezes nós não dizemos aos nossos filhos que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o Deus desse século, que ele vai encontrar coisas terríveis lá fora, e não sei mais o que e tal, outras coisas piores. Eu tenho só uma ilustração rápida aqui, para dizer com relação à questão de futebol. Eu vejo muitos pais levando, não tem nada contra isso, viu, gente? Porque, ainda mais que estamos numa live, né? Eu, pessoalmente, não torço para time nenhum. Já até torci quando era criança. E eu até acredito que o meu filho, ele também não torce para nenhum time de futebol, por influência minha, não que eu o obrigasse. Mas eu tentei fazer, como se diz aí, né, a mente dele, dizendo assim: meu filho, torcer para time de futebol tem a vantagem e a desvantagem. Quando seu time ganha, você vai ficar muito feliz. Vai ter campeonato, você vai vibrar, gritar e tal. Mas você vai ter os momentos tristes, porque seu time vai perder, ele não vai ganhar sempre. Seu time vai perder e nessa hora dói. E nessa hora dói, vai doer muito, você vai sofrer. Então, se você não quiser sofrer, não se comprometa. Tá? Não se comprometa. Então, eu acredito até hoje, que ele gosta de futebol sim. Tá? Ele gosta de futebol, mas ele não tem o coração assim inclinado a nenhum time, assim, coisa, exatamente para evitar esse tipo de sofrimento que não convém. Tá? Eu já torci muito pela seleção brasileira, e um dia, quando o Brasil perdeu um campeonato, muitos anos atrás, tá? Muitos anos, nós temos ali a nossa professora que está diante de nós temos aqui o pastor Francimar da igreja, né, nos ouvindo. Então, eu cometi aqui uma redundância, né, Fabiola? Quando a gente fala muitos anos, a gente nunca deve falar muitos anos atrás, porque subentende-se que é atrás. Então, há muitos anos, eu sofri uma decepção. E eu estive, posso chamá-lo pastor Graciano, aspirante, mas eu posso chamá-lo de pastor Graciano. Eu tive uma decepção tão forte, meus queridos, que eu desejei morrer. Era uma tristeza de morte. Uma tristeza de morte. Porque você, quando se envolve apaixonadamente por certas coisas, eu senti uma tristeza de morte. E na mesma hora, veio uma palavra de Deus no meu coração, que eu tive que procurar lá em Coríntios depois. A tristeza do mundo gera morte. Mas a tristeza, segundo Deus, gera vida, para a qual não há arrependimento. Eu tomei aquele susto, falei: meu Deus, o que é isso? Essa tristeza que realmente estou sentindo, é a tristeza do mundo. Não é a tristeza do arrependimento de Deus que gera vida, mas é a tristeza que leva para a morte. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais me envolvi. Não critico, mas aquilo foi pessoal, porque há determinadas experiências, né, pastor Josemar, que são experiências individuais, pessoais, e não serve como doutrina para os demais irmãos. Então nós perdemos adolescentes e perdemos jovens, porque nós deixamos os nossos jovens, nossos adolescentes na cultura moderna, e não os levamos para perto de Cristo, mostramos a Ele prioridade. A questão é prioridade espiritual. Mas eu creio que isso vai ser respondido. Os outros irão complementar, provavelmente, alguma coisa que a gente sempre deixa de falar, né? Só para, antes dos irmãos demais, tem uma pergunta aqui que é muito pertinente à primeira pergunta. Eu queria fazer para a mesa, que aí a gente ganha um pouquinho de tempo. A nossa irmã Michele perguntou assim: erramos em super proteger nossos filhos? Se erramos, como podemos fazer para corrigir esse tipo de comportamento? Então, aproveitando a pergunta que eu já fiz para o pastor Benilton, os irmãos agora já dá uma complementada aí no assunto e já responde a Michele também. Amém? Amém. Eu quero, às vezes o que eu vou falar aqui, vou falar até que eu sou taxativo, mas eu acho que nós estamos vivendo épocas que a gente não tem que ficar dando muito rodeio, né? Inclusive, eu quero até pedir perdão aos irmãos, que quando eu falei da missionária Flávia, até o pastor Benito foi muito bom, muito obrigado.
por ter lembrado, não é bom que nós ficamos mencionando o nome das pessoas. Só que a missionária Flávia, ela deu esse depoimento, né? Está lá no Facebook, no YouTube, para quem quiser ver e assistir, né? E nós, os pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós temos que servir de exemplos para ele. Mas quais têm sido os nossos exemplos para os nossos filhos? A missionária Flávia mesmo falou, a pastora não me lembra agora, me perdoa, ela falou que ouviu de uma criança que queria morar dentro da igreja, porque o papai só respeitava a mamãe e a mamãe só respeitava o papai dentro da igreja. Como é que estava o coração daquela criança? Muitas das vezes nós carregamos a nossa Bíblia debaixo do braço, ou em mochila, em bolsa, em pasta, mas às vezes nós não damos exemplo para os nossos filhos dentro da nossa casa de uma leitura diária. Muitas das vezes, dentro do nosso lar, você ouve tudo quanto é tipo de música, menos um hino. Então, quais têm sido os exemplos que têm ficado no coração dos nossos filhos? Aí entra, Lenildo, você é muito taxativo, você vai direto, eu vou direto ao ponto. Isso é muito triste o que eu vou falar aqui, mas é uma realidade que nós temos vivido dentro das nossas igrejas. Quantas vezes nós estamos ministrando, pregando, e a criança está ali no celular e não está dando a mínima atenção para que isso está sendo falado dentro da igreja. Se ele tem a inteligência para mexer no celular, para entrar no YouTube, para entrar no Google, para ver fotos, para entrar no Facebook, ele não tem inteligência para ouvir a palavra do Senhor e aprender? Então, respondendo até a pergunta da irmã Michele, que superproteger o nosso filho, se estamos errando. Então, irmãos, quando você vê alguém da igreja conversar com o seu filho, não vá com veemência para querer saber o que ele está falando, porque com certeza está dando instruções para o seu filho. E instruções que às vezes, se você não se meter, vai fazer com que ele fique na igreja e servindo ao Senhor o resto da vida dele. Mas se você super proteger, às vezes aquilo que você falou, e em super proteger, vai fazer com que seu filho saia com pouco tempo da casa do Senhor. Então, irmãos, ame ao Senhor, mas ame também sua família. Corrija na hora certa, eu até anotei aqui, lá em Provérbios fala muito sobre a vara, puxar a varinha. E tem alguns que falam que se você ama o seu filho, eduque, castigam. Às vezes bater não vai adiantar, mas se você tirar o videogame, vai. Se você proibir ele de ir na rua, vai. E é isso que nós temos que fazer. Eu me lembro de uma certa feita que eu parei de dar umas tapinhas no meu filho, porque não precisava mais. E um dia ele fez uma coisa que me deixou muito triste. E eu dei um grito, e eu falei com a minha voz mais elevada com ele. Aí ele virou para mim e falou assim: o senhor não acha que o senhor está gritando comigo, não, pai? Demais? Eu falei: sim, peraí então. Aí, irmãos, eu tenho uma, inclusive eu estou aqui com ela, com a correia que ela é dessa largura. Peguei, comecei a tirar a minha correia, desabotoei. Ele falou assim: ué, pai, o que está acontecendo? Não, eu vou parar de gritar com você, vou voltar a te dar umas correadinhas. Não, pai, pode gritar. Irmãos, foi uma beleza. Nunca mais bati no meu filho, nunca mais, eu me lembro, e a Fabíola está aqui, ela é testemunha disso, eu nunca abri mão de ensinar o meu filho. Eu era até, assim, por eu ter sido criado, e a minha criação deu certo, é o que eu quis para o meu filho, é o que eu queria para ele. Então, uma certa vez, ele virou para minha esposa e falou assim: mãe, eu era criança, deveria ter 2, 3 anos, 3 anos e meio, até riu, né? Ele falou assim: não tem como a gente trocar de pai não, mãe, meu pai é muito brabo. Mas hoje, irmãos, ele não dorme sem me abraçar, sem me beijar. Eu até, inclusive, tenho que falar: chega, meu filho. Ele quer falar benção toda hora, me beijar toda hora, porque eles são gratos, porque eles reconhecem que o ensinamento vale a pena.
Amém. O que acontece? A gente, como eu falei, né, as famílias, elas têm os princípios, né, a sua maneira, cada família tem o seu jeito. Mas o que não pode se perder dentro disso é justamente esse ensino que vem de Deus para a família. Quando a gente percebe a questão dos resultados da criação de alguns filhos, porque o importante em tudo é nós olharmos, percebermos tudo nas famílias, a percepção no sentido não de criticar, mas de aprender com os erros, porque família comete erros, pais erram. E eu acredito que um pai, uma mãe que o filho nasce, ele não vai falar, esse aqui vai ser um bandido, nasceu um assassino. Eles não fazem isso. E por pior atitude que tem um pai que está num tipo de vida errado, ele não nasce, ele não vai dizer, esse aqui vai ser o maior criminoso da nação. Ele não fala isso. Nenhum pai quer isso. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes, como o pastor falou aqui, as coisas acontecem de maneira como nós planejamos. E aí está nós confiarmos em Deus para isso. Eu acredito que Deus, a gente observando a forma como Deus age, a gente aprende muito. Você vai observar que Deus ele estabelece um caminho para o homem seguir. E Ele vai dar as diretrizes e vai dizer, olha, segue o caminho bom. Ele já vem falando, vamos em Gênesis. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Deus vai dizer para Adão, ele tinha liberdade para comer de todos o fruto que estava no jardim. Ele tinha liberdade para comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, morreria. Deus já estava dizendo, se você comer, você vai morrer. De contrapartida, você tem liberdade para comer de tudo aqui. Então, a gente vai perceber que Deus, ele ali não protegeu, Deus deixou, Deus permitiu, e o homem decidiu se faria ou não faria. Quando a gente vai trazer para a questão de pais orientando os filhos, a superproteção ela pode ser um problema. Porque ela pode gerar um filho que, nas suas atitudes no cotidiano da vida, ele vai aprontar, e ele vai achar, não, meu pai vai me proteger. Que é o que acontece na sociedade de um modo geral, e até mesmo nos nossos meios. Nós não temos que aliviar filho. Nós não temos que passar a mão na cabeça do filho. Ele tem que receber a disciplina, mas a orientação é algo com amor. Às vezes um pai, na sua maneira, às vezes é bruto, vai ao excesso com o filho, isso não é algo bom. Mas é importante que esse pai reconheça isso. Muitos filhos estão frustrados com os pais pela forma como foram tratados. E entra uma questão do amor de Deus. Veja que Deus, ele sana tudo e todos. Porque mesmo um pai que foi um filho que teve lá os maus tratos do pai, se ele se voltar o coração para Deus, Deus vai perdoar. Ele vai perdoar esse pai, ele vai seguir essa vida. A mesma coisa um pai em relação a filho. Mas a questão da superproteção pode ser um problema. A gente tem exemplos de filhos que foram superprotegidos e hoje tem problemas seríssimos. Então, o importante é que a gente possa ter um equilíbrio. Porque Deus nos formou e a gente está preparando filhos para o mundo. A minha filha, ela já se formou na faculdade. Meu filho, ele está, e agora por conta desse mal terrível, estão parados, mas está na faculdade. E eu, como pai, eu sempre tive um temor muito grande. Poxa, a gente cria um filho e, de repente, joga ele lá na universidade. Mas o que acontece? A gente estudou, a gente orientou, eles cresceram vendo um DVDzinho, na época não era DVD, era cassete, de histórias da Bíblia. E a gente conversava e orientava. Isso fortalece e dá princípios. E assim, eles vão crescendo dentro daquele conceito, porque eles vão chegar lá fora e o mundo vai dizer, isso tudo que você está falando aqui não é verdade, não é bem assim. Não, aqui você pode fazer o que quiser, vale tudo.
vai cair numa faculdade onde vai ter pessoas de todo jeito, e muito vão chegar para ele, rapaz, isso é papo furado, seu pai é careta, não é assim. Então, pense que nós já temos que alertar, é um mundo com um sistema complicado, o problema não são as pessoas, é o sistema, a forma de pensamento. E aí, dentro da pergunta que a irmã fez, sobre superproteção, bom, cada pai precisa de refletir, analisar e ver como está conduzindo a sua casa. E como igreja, e aí eu falo como pastor, finalizando essa parte aqui, eu costumo dizer aos membros da igreja o seguinte, e eu falo muitas vezes para alguém que me pede auxílio, eu digo, olha, eu não tenho que me meter na tua vida, a sua vida com teu filho, a sua vida com a sua esposa, eu não tenho que me meter nisso. Se você me pede ajuda, eu vou te orientar, mas a decisão é tua. Então a gente precisa de pensar o seguinte, a igreja, ela tem um papel importante, ensinar a Bíblia, incentivar os pais a ensinar o filho em casa. A igreja não tem a função de educar, assim como a escola também não tem. A escola ela tem que levar o ensino, o filho tem que ser educado em casa, por mãe e pai. E muitas vezes o que os pais fazem? Pega o filho e joga lá na igreja para a tia cuidar. Pega o filho, deixa lá o diácono, e eu estou falando para dentro do nosso meio, nosso povo. E no mundão, na escola, joga o filho lá na escola e larga lá, não vai pesquisar como é que está o filho. Aí depois que a escola liga, e eu fui educador. Liga, tenta falar com o pai, não acha. Aí quando o negócio está ruim, aí o pai, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Você não está vendo? Está dentro da tua casa, você não está vendo? Então, é algo assim, nós, irmãos, somos homens, chamados por Deus, nós temos raciocínio, inteligência, fomos capacitados por Deus para ver o certo e o errado. Só que muitas vezes a gente prefere não ter trabalho. Dá trabalho, porque aqui diz assim, Deuteronômio, diz, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e ao levantar-te também. Ou seja, é convívio, é relacionamento, é estar junto, é conversar, é investir tempo. Isso é algo que, se não acontecer, fica muito difícil. Relacionamento é o importante nisso tudo. Amém. Vamos lá. Vamos para a segunda pergunta do presbítero Lenildo. E nessa pergunta, ela está abrangendo muito a criação dos filhos, a igreja e os pais, né? Então, eu queria fazer a pergunta. A quem temos delegado a educação dos nossos filhos? Aí eu fiz entre parênteses aqui, para a gente abrir um pouquinho essa pergunta. E está assim, nós como igreja temos cumprido o nosso dever de ajudar os pais na educação dos nossos filhos? E antes do Lenildo perguntar, mediante essa pergunta, eu queria fazer uma menção de honra, né? Ontem o Ministério Infantil, exatamente com a sua conselheira Joyce, mais a tia Fabíola, o bonecão, Rafinha, mais o Rafinha e a Tainá, tiveram na casa de todas as crianças membros dessa igreja, pastor. Então, quase todas. Quase todas? Isso. Não foram? Então, em quase todas. Faltou alguma que com certeza vai ser feito na outra semana. Tá? Então, menção de honra, porque isso é um dever nosso como igreja fazer, em estar levando paz, alegria no momento que nós estamos passando. Amém? Então fica aqui a marca, o marco, que nós estamos honrando a quem tem que honrar. Então aqui sim eu já passo para o Lenildo a pergunta e que possa responder. Bom, o pastor Josemar já até adiantou algumas coisas que eu iria falar aqui, mas é bom que fique bem gravado no coração dos nossos ouvintes, das pessoas que estão do outro lado da telinha. A quem temos delegado a educação dos nossos filhos? O pastor Josemar já falou que nós não podemos generalizar, porque não houve uma pesquisa do IBOP, nada disso. Mas muitos pais têm feito justamente isso, têm delegado isso à escola secular, né, chega lá e joga lá. E muitos deles têm delegado
a escola dominical, as tias que trabalham com as crianças, mas isso está errado, porque se Deus colocou para mim fazer, para mim e a minha esposa fazer, eu não posso delegar mais isso a ninguém. A escola secular, ela vai educar o meu filho no sentido de aprender a ler e escrever. A escola dominical vai ajudar na parte espiritual, mas a parte de educar, formar caráter, personalidade, sou eu e a minha esposa, né? E tem muitos pais que ainda, além de fazer isso, ainda joga nas costas do vovô e da vovó, né? E coitado dos avós, já criaram os filhos e agora estão tendo que criar os netos. Mas nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. E quais tem sido esse legado? Né? Eu estava comentando do meu filho, mas eu falo isso com muita satisfação, porque ele tem o exemplo dentro de casa, né? Eu sou meio cabeça dura de memorizar, de guardar as coisas, então eu preciso de ler muito para poder conseguir memorizar alguma coisa. Então eu leio muito a Bíblia, graças a Deus por isso, já li ela de capa a capa já várias vezes. E hoje, o meu filho, ontem à noite estava conversando com a minha esposa, e eu fui brincar, o Rafa já está lendo, já está em Mateus. Ele lá, opa, Mateus não, pai, já cheguei em Marcos. Então, ele está lendo a Bíblia toda, e eu fico muito satisfeito com isso, sabe? Eu me sinto realizado. E eu e a minha esposa, nós, como o presbítero, o aspirante Graciano já falou, nós trabalhamos com criança, e eu e a Fabiola, nós bolamos um jeito, nós fizemos um plano para toda ministração, ele está presente conosco nas nossas ministrações. Né? Em outubro nós não tivemos, né, quase não podemos vir à igreja cultuar, porque nós estamos com a nossa agenda cheia. Ó, que legal, né? Mas não é, porque as crianças, elas encontram muita dificuldade em pessoas para ministrarem para elas. Então, nós, em outubro do ano passado, a gente, né, ficou muito tempo fora, e ele falou assim, poxa, já estou cansado, e tal. Eu falei, não, tinha sábado que a gente tinha que ministrar 2 vezes em 2 igrejas. Eu falei, não, você está lá, e quando ele não entra com a Bíblia, ele entra com o coração, entra com a ovelha, e nós englobamos ele em todas as nossas mensagens, porque para isso ficar bastante inculcado no seu coração, para ficar bem gravado na sua mente, o que nós devemos fazer, né? Aquilo que Deus planejou para a nossa vida, nós estamos aqui para cumprir. Então eu não posso delegar isso às pessoas, é meu compromisso. A igreja vai me ajudar na parte que lhe cabe, a escola secular vai ajudar na parte que lhe cabe, mas a grande responsabilidade de formar o caráter e de formar a personalidade do meu filho é minha responsabilidade. E nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Portanto, temos que correr atrás. Se acontecer do seu filho, né, der uma escorregada, não abra mão, mas ensine dentro da palavra, né? O pastor Josemar frisou uma coisa muito importante aqui, que quando eu falei que eu puxei, né, a correr para o meu filho, ou eu dava umas palmadinhas, é porque era necessário. O que nós não podemos, o pastor Josemar foi bem claro e taxativo, o que eu não posso é exceder aquilo que é necessário, porque aí sim eu vou estar, em vez de estar trazendo meu filho para dentro da casa do Senhor, quando ele passar a ter um entendimento, eu estou afastando com a minha brutalidade, com a minha ignorância. Mas tudo temperado é bem gostoso, é bem aceito. A quem temos delegado a educação dos nossos filhos, quero fazer a menção aqui do filho do pastor Lenildo, e da Fabiola, né? A Fabiola não pode se isentar disso, que ela é mãe, mas eu acho aquele menino um espetáculo. Eita, menino educado.
Tá? Dá gosto ter um filho como aquele. Educadinho, chega lá, cumprimenta a gente, e muito carinhoso e tal. Então, eu posso falar isso dos meus netos também, mas avô. Só que a gente também tem visão, né? A gente não é cego. Eu sou avô, mas não sou cego. E os meus netos também são super educados, né? O neto Gabriel, que já está com 14 anos, tá? Eu vai fazer 14, minha netinha que fez 9, mas são muito educados e tal. Mas eles também são ensinados. Porque o filho em casa, ele precisa encontrar isso, o amparo, o amor, ele precisa se sentir seguro em casa. Que tem um pai que ensina que é o melhor para ele e a mãe. Mas ao mesmo tempo esses pais, o pai e a mãe, têm que saber o que é o mundo lá fora, que a gente vive. Que sempre vai ter um coleguinha para tentar desvirtuar a gente, ensinar coisa errada, tá? Ensinar o que não deve. Então a gente, realmente minha mãe falou que eu ia encontrar isso. Porque meu pai fazia isso comigo. Meu pai me levava para sair para o Rio de Janeiro, andar comigo, e Caxias, tudo que eu era novo, criança, e ele me mostrava e me ensinava toda a maldade e malandragem do mundo lá fora, que eu ia encontrar. Eu ia encontrar para que eu me preparasse para isso. Que nem tudo seriam flores. Enquanto eu sei que muitas crianças são maltratadas dentro de casa e têm pavor de ficar dentro de casa, e por isso vão para a rua, preferem viver na rua, mas outros amam a sua casa, que a sua casa é um abrigo, é um refúgio, é um lugar de amor e carinho. Mas ao mesmo tempo, os pais têm esse compromisso de mostrar: meu filho, esse céu que você tem aqui em casa, lá fora você não vai encontrar. Então, nós devemos ter essa preocupação. Podemos avançar. Coisa, pastor Josemar? Não? Amém. A Michelle fez uma pergunta aqui sobre outra pergunta dela aqui. Eu só vou ler a pergunta porque os irmãos já praticamente responderam. Hoje em dia vemos que os adolescentes e jovens não estão querendo ter mais compromisso com Deus. Onde estamos errando? Onde estamos errando? É a nossa forma de culto? É a nossa autoridade que exercemos de forma mais rígida ou estamos afrouxando um pouco? Estão afrouxando muito. Então, essas vocês já falaram, né? Que a gente tem vários agravantes, né? Então, nós não estamos nem afrouxando, nem sendo muito rígidos. Nós precisamos ensinar o verdadeiro caminho e mostrar para os pais que a educação não é feita aqui dentro, nem nas escolas. A educação é feita dentro do lar, com correção e com esses caminhos. Mas ficou aqui uma coisa: os jovens não querem ter compromisso. O que se deve isso? Rapidamente, assim, um irmão aí, o pastor Josemar, ou o pastor Benilton, o que se deve isso para que os jovens e adolescentes não queiram mais ter compromisso com Deus? Rapidamente, só para a gente prosseguir. Eu diria que todos, por melhor que seja a educação que nós tenhamos em casa, e uma das coisas que deve ser frisado para os nossos filhos, que eles precisam ter uma experiência pessoal com Jesus. A partir da experiência pessoal com Jesus, a coisa vai mudar. Porque eu tive essa experiência aos 12 anos. Tá? Apesar do grande ensinamento, minha mãe, meu pai, mas foi conversando com um grupinho da Assembleia de Deus, chamado Grupo do Fogo, os irmãos que iam para a montanha, para o morro, para as casas, e conversando com eles ali um dia, ali onde é hoje esse marrentão aí, o tamoio, né, o campo, e ali eles estavam falando da oração da casa da irmã fulana, e como Deus falou, você viu o que Deus falou isso, Deus falou, e eu fiquei encantado com aquilo. Deus falou assim, Deus falou assado, não sei mais o quê. E que visão maravilhosa que Jesus deu ao irmão. Eu fiquei assim extasiado. Quando eu saí na rua, eu lembro que na rua eu nasci de novo. Entre o trajeto do tamoio e a minha casa, que é pertinho, eu nasci de novo. Tanto que eu cheguei em casa, peguei os livros que eu tinha lá, aqueles livros de faroeste. Olha que eu já lia muito nessa idade, 12 anos, aqueles livros Bang Bang e tal, alguns gibis. E a primeira coisa, eu queimei tudo, fiz uma fogueira, eu queimei aquilo tudo e passei a sair com eles para oração e tal. É claro que isso não se perpetuou, eu não mantive esse nível, porque também faltou-nos liderança, a gente não tinha uma liderança espiritual.
tá? Isso perdurou 1, 2 anos, mas logo depois, por falta de liderança, a gente fraquejou de novo, ficou. Graças a Deus eu posso dizer que eu nunca me desviei da igreja, mas aquele primeiro amor da adolescência, aquele encontro com Cristo, tá, eu tive, e isso foi fundamental para que eu nunca mais esquecesse. Então, mesmo quando eu estava fraco, quando eu falei assim, eu não estou bem, eu lembrava da experiência que eu tinha nos montes, da experiência que eu tinha nas orações, e isso foi fundamental para que depois, tá, Deus tivesse compaixão da minha alma e eu voltasse novamente renovado para os caminhos do Senhor. Amém. Eu vejo aqui nessa pergunta a questão do jovem e do adolescente, né? E assim, eu percebo uma coisa, eu acho que às vezes generalizam e como é que eu posso te dizer? Se estende demais, às vezes, uma realidade de um povo, de um grupo, mas na experiência do pastor contando aqui, isso é maravilhoso, porque faz parte da sua época de adolescente para jovem. E eu vejo hoje uma juventude numa condição melhor do que a do pastor, do que a minha, muito melhor. Eu falo isso com meu filho, de algo que ele alcançou que eu não tinha na época dele. Mas eu vejo uma juventude que quer Deus. Eu vejo uma juventude que tem o desejo de buscar Deus. Eu tenho uma juventude na igreja que é uma juventude abençoada. Povo que trabalha, povo que está na faculdade, gente que está, sabe, trabalhando, e que muitas vezes, assim, a dificuldade do jovem está, e ele não tem experiência. Ele não tem maturidade, ele tem a força, mas tem uma mente brilhante, tem conhecimento que nós não tínhamos na nossa idade, só que eles não têm a experiência, muitas vezes, que nós tivemos, e isso é algo importante a ser passado. E a gente busca fazer isso. Claro que a gente tem também muita gente que não quer buscar Deus, como tinha na nossa época. Eu lembro de jovem na minha época, eu fui um jovem que a gente orava, a gente buscava, a gente ia monte, vigília, comia a Bíblia, mas eu tinha colegas meus que não estavam nem aí, e que até hoje eu vou ver, eles continuam do mesmo jeito. O lado bom foi que eles não se desviaram, tiveram a vida, estão caminhando, sabe? Mas Deus quer mais, e eu vejo assim, nós temos uma responsabilidade. O pastor falou de algo interessante aqui. O problema acontece quando se desvia, não tem as referências. Porque quando nós começamos a nossa conversa, e a gente falou que da nação de Israel, Josué, ele caminhou, venceu, ele sabia dos problemas do povo da incredulidade, tanto é que ele vai dizer isso quando ele vai fazer o seu discurso, só que vem uma geração, aquela morre, vem outra que não conheceu e começa o problema. O livro de Juízes é uma derrocada. Mas assim, a gente vê uma juventude que quer Deus, que está buscando a Deus. Essa coisa de fogo, né, é um negócio que é nosso, né, porque lembra do Wesley se reunindo lá na Oxford, e lá ele recebeu o pejorativo, metodistas, Clube Santo, né, e nós temos o Clube Santo hoje na nossa igreja. Nós temos uma juventude que está orando, está buscando, claro, estão nas faculdades, tem que estar. O grande problema, pastores, foi que nós ficamos presos à coisa do céu e esquecemos que Deus nos chamou para estar no mundo, anunciando o seu mandamento e a sua vontade. Aí o que aconteceu? Entrou quem não devia nas faculdades, entrou quem não devia na política, em todos os setores da vida, e a gente ficou limitado muitas vezes a uma visão de céu, esquecendo essa terra aqui, quando nós estamos aqui e temos que fazer a diferença aqui, e os nossos jovens, eles têm que estar firmes com essa convicção que temos na palavra do Senhor. Amém. Deixa eu falar aqui também rapidinho. Eu vejo, eu vou ser um pouquinho mais taxativo, né? Porque eu sempre falo isso, o diabo ele não brinca de ser diabo. Então, as ofertas que ele tem colocado diante dos adolescentes, diante dos jovens, são coisas que, a princípio, têm cativado os jovens e os adolescentes. Tá? Mas, e isso tem atraído eles. Só que nós, muitas das vezes, esquecemos de mostrar dentro da Bíblia que há caminhos
que ao homem parece ser bom, mas o fim destes caminhos são caminhos de morte. Então nós temos que mostrar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que a tática do diabo é tirar e levar para o inferno. Não tem nada mais para oferecer. Agora, porque a Bíblia nos ensina que o único que tem o caminho e caminho de vida eterna é Deus. Então, muitas das vezes, isso passa despercebido por nós. Como eu falei, vivemos num mundo de imediato, do aqui, do agora, e esquecemos de falar isso para os nossos filhos. Se preocupamos em outras coisas, mas o inimigo, ele coloca, ele tem tática, ele não é bobo. Ele não vai colocar coisas que não vão atrair. Ele não vai colocar coisas que não vão chamar a atenção dos jovens e dos adolescentes. Ele vai colocar coisas assim, que vai cativar. Que legal, aquilo é bom. Mas a Bíblia fala que há caminhos que aparentemente são bons, mas no final são caminhos de morte. E nós temos falado isso para os nossos filhos. E nós temos mostrado isso para os nossos jovens. E aí? Amém. Foi deixado bem claro aqui que nessa questão nós precisamos de líderes. Nós precisamos de pastores que venham informar aos jovens, adolescentes, como devem ter intimidade com o Senhor. Tem que levar os jovens, adolescentes, também os adultos, também as crianças, toda a igreja, a ter um contato íntimo com o Senhor. Deixou bem claro aqui as palavras de vocês, que nós precisamos, como homens de Deus chamados para gerenciar uma igreja, precisamos doutrinar o povo a estar querendo ter intimidade com o Senhor, e automaticamente os jovens adolescentes vão vir nessa barca e vão embarcar também, e vão buscar e vão ter intimidade com o Senhor. O Lenilson falou que o Rafael já está lendo a Bíblia quase toda, porque ele está sendo ensinado, está sendo doutrinado neste caminho. Então é isso que nós precisamos fazer como os líderes espirituais e como os pais nas nossas casas. Amém? Segunda pergunta aqui da segunda parte, vai para o pastor Josemar. O Salmo 127, diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Nossos filhos são como flecha em nossas mãos. A pergunta é: para onde estamos apontando eles? Para onde estamos os apontando? Assim a palavra está com o pastor Josemar. Eu vou falar aquilo que eu, desde o princípio, estou dizendo aqui. Eu estou apontando o meu filho para o céu, na vertical e na horizontal. Então, o que a gente precisa de ter em mente? Este salmo da família. E a gente precisa de entender o contexto daquilo que a gente vive. E quando nós lemos a palavra do Senhor, é a mesma coisa. Eu digo nas aulas quando estou dando aula para a minha turma lá, uma coisa que eles precisam de entender. Muitas vezes, a gente pega a Bíblia, lê a Bíblia, e claro, nós nos apropriamos do texto, é para nós. Mas só que a gente quer entender muitas vezes a Bíblia com a nossa visão, com a nossa cultura, com o nosso jeito. A gente quer ler a Bíblia e queremos enquadrar a Bíblia no nosso jeito, quando nós temos que nos enquadrar ela e entender também, porque aqui o salmista ele já começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então ele já vai tirar aqui da mão do homem toda e qualquer responsabilidade, no sentido de, não que o homem não tenha responsabilidade, mas a responsabilidade principal está em Deus, que é o autor e consumador da vida. O homem tem a responsabilidade de confiar nessa palavra. Deus apresentou o caminho e vai dizer: olha, segue aí. Se você não seguir, vai acontecer isso, isso e isso, mas segue o caminho. Bom, e quando eu penso aqui em família, e nessa expressão que ele vai dizer, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, nossos filhos são como flechas em nossas mãos. Então para onde estamos apontando? Eu tenho apontado, e quando eu digo para o meu filho, eu acho que todo pai, eu acredito que todos
que servem ao Senhor fazem isso, eu digo, meu filho, você está numa faculdade, você tem muitos colegas seus lá, que não conheceram a Deus, que vivem uma vida derrotada, e você tem tido uma informação que eles não têm. Leve isso para eles. E outra é que eu tenho que falar, como falo sempre, você está orando? Você está estudando a Bíblia? Você precisa fazer isso. E a gente pensa uma coisa, Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Ele teve uma experiência. E a gente vê, não sabemos de que forma, em que condições, a Bíblia não me mostra se ele era bonzinho, não diz que Deus chamou ele. Deus chamou. Deus prometeu um filho. E ele caminha. Só que Isaac, na sua trajetória, houve um momento que Deus falou com Isaac. Aquela questão, pastor, que a gente tem que olhar com carinho, porque às vezes a gente vê de uma maneira deturpada, às vezes algumas coisas, porque a gente quer sempre o melhor para o nosso filho, mas nem sempre o nosso filho vai querer seguir as diretrizes no sentido do seguinte, uma profissão. O pai muitas vezes tem uma profissão, não, eu quero que o meu filho seja isso. Pô, mas se ele não quiser ser? Entendeu? Ele tem que ser um homem de Deus, ele precisa de ser alguém temente. Então, a gente vai perceber, os nossos filhos precisam de ser orientados, como o pastor disse aqui muito bem, que o mundo é terrível, porque vai chegar lá, não vai ser facinho, não é fácil. Não é fácil. O filho tem que honrar o pai para entender que se ele chegar na rua e desonrar alguém, ele vai levar um couro, se não levar coisa pior. Então ele tem que honrar pai, ele tem que respeitar pai, ele tem que respeitar a palavra de homem, tem que respeitar a mãe, porque senão ele vai chegar lá fora, presbítero, ele não vai respeitar as meninas. Isso é uma questão familiar, que o pai precisa de orientar o filho. Então vejam, eu vejo o seguinte, esse filho tem que ter a sua experiência mesmo com Deus. Eu quero ter minha experiência. Isaac teve. Deus chamou, repetiu a mesma promessa que fez Abraão. E assim se deu também com Jacó, porque Jacó, ele sai, o filho de crente espertalhão, fazendo as suas armações, passa-se o tempo e quando ele volta, ele tem uma experiência com Deus. Ele não se voltou, ele mudou, a sua atitude mudou. Então, nós temos uma responsabilidade como pais, e eu quero dizer para pais que estão me ouvindo aqui, mães que estão me ouvindo, não desista do seu filho, não desista da sua filha, por pior aos olhos humanos que as pessoas possam falar dele. Ore, busque a Deus, porque com Deus tudo é possível. Deus, ele levanta, Deus, ele abate, Deus, ele opera, Deus, ele tem o poder de realizar aquilo que você, mãe, você, pai, não tem capacidade de resolver. E com certeza, esse Deus vai falar ao teu filho. E quando Deus falar com o seu filho, não tem jeito. Quando Deus fala, não tem jeito. Quando Deus fala, tudo se cala. Deus, ele se faz presente em meio às dificuldades da vida. Então, eu vejo por esse lado, Graciano. Eu tenho apontado. E a pergunta que a gente faz é, olha, eu estou fazendo a minha parte, você. Paulo vai dizer, olha, aquilo que eu aprendi, eu ensinei a vocês. Aí ele vai dizer, olha, sede meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. E a nossa fala precisa ser essa. Hoje a gente vive um momento, Graciano, que é o momento em que muitos não querem atentar para as suas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidade. E às vezes a pessoa ela fala assim, não olha para mim não, olha para Cristo. Pô, peraí, está vendo Cristo? Eu não estou vendo Cristo. Você está vendo Deus? Não estou vendo Deus. Mas eu vejo os resultados, eu vejo a sua palavra. Então, eu sou uma referência de Deus aonde eu estou. Ele tem que olhar para você. A pessoa tem que olhar para você e ver Cristo em você. E aí surgiu esse discurso, né, de que ninguém quer assumir nada, a responsabilidade é do fulano, é a igreja, é o pastor, é o pai. Não é. Todos nós temos responsabilidades e precisamos de saber que estamos numa terra, que estamos sendo vigiados como cristãos, e a gente tem que assumir o nosso papel. Então, assim, o pai assumindo o seu papel, a mãe, cada um na sua responsabilidade, vai acontecer esse perfeito equilíbrio que a gente espera. Só que a gente tem o problema do pecado. E tudo que nós estamos falando aqui é por causa do problema do pecado, que aconteceu lá atrás, e que o pastor falou aqui. Se Adão, ele tivesse a consciência da devastação que seria aquilo que ele desejou, ele talvez não tivesse
realizado aquela atitude. Talvez o pecado poderia ter entrado de uma outra forma, mas enfim, o pecado entrou. Mas o melhor de tudo isso é saber que Deus resolveu o problema do pecado. Está resolvido. Só que a gente tem que tomar uma atitude. Quando a atitude não é tomada, aí fica bem difícil. Sofremos todos. Então, assim, sofre quem não pecou e quem não pecou. Eu estou fazendo aqui todos pecados. Mas sofre quem está fazendo o correto e quem não está fazendo. Então, hoje, o que a gente está vivenciando hoje? Consequências de algo que se deu porque alguém achou que não tem problema, não é comigo, não vai me atingir. Não, estamos todos nessa mesma caminhada, mas é Cristo que nos dá a condição de fazer com que a palavra se cumpra, e ela vai se cumprir no nome de Jesus. Eu não queria falar, mas o assunto é muito gostoso e é um assunto que é necessário ser falado e ser explicado, né? Eu pegando um gancho do pastor aqui, muitas das vezes nós, os pais, vivemos num corre-corre muito grande. Saímos de manhã, voltamos à tarde, e às vezes quando chegamos temos a notícia desagradável de que nossos filhos aprontaram. Aí caímos na besteira de, não vou falar nada com ele não, já sou um pai tão ausente, né? E muitas das vezes nesse eu trago um presente para o meu filho, né? Aí eu quero comprar o meu filho com coisas, sendo que o necessário é o contato, pele a pele, né? O falar, o ensinar, o agir. E eu abro mão disso, porque às vezes eu sou um pai ausente. E a missionária Flávia, ela falou uma coisa que mexeu muito ao meu coração, de que nós não podemos abrir mão desse ensinamento. Se você é um pai que sai de manhã e volta à tarde, é porque você está querendo o melhor para o seu filho. Então, quando você chegar em casa, não abra mão de ser pai, não abra mão de educar o seu filho, não abra mão de ensinar o seu filho, porque o mundo em que nós vivemos não abre mão de abraçar o seu filho. E o ensinamento que o mundo tem é tirar o seu filho dos caminhos do Senhor, é tirar a sua família da presença do Senhor. Então, se você abrir mão, está abrindo mão para o mundo. Não abra mão para o mundo. Abra as portas e a janela da sua casa, para que Cristo possa entrar e fazer morada. Não para o mundo. Amém. Amém. Vamos passar para a última pergunta, que é do pastor Benilton, que diz assim: como criar os nossos filhos para viver em um tempo como esse? Como criar os nossos filhos para viver em um tempo como este? Quanto tempo nós já temos de live, por favor? 1h30. Vocês aí do outro lado estão cansados? Nós estamos concluindo. Isso é bom. Olha, eu quero dizer a vocês que esse é um assunto inesgotável, tá? Não tem fundo. Quanto se mais tiram, as coisas aparecem. Mas nós estamos aqui dando o melhor, né, dentro da nossa possibilidade, e já estamos concluindo. Então, a gente ensina os nossos filhos valores, já que foi falado aqui em legado. Então, nós ensinamos nossos filhos valores morais, valores sociais. Ensinamos nossos filhos a ser cidadãos, a respeitar os outros. Tá? Existem algumas regras áureas aí, né? Regras de ouro, que os nossos filhos devem aprender dentro da nossa casa. A gente não deve ultrapassar os direitos de outra pessoa. O direito de uma pessoa, o meu direito termina quando começa o direito de outra pessoa. Não devemos, isso é bíblico, não devemos fazer com ninguém o que não gostaria que alguém fizesse conosco. Aí nós vamos ensinando essa questão de bullying e tal, de respeitar e tal, muitas dessas coisas. Mas o que nós devemos de fato é priorizar os valores espirituais, falar que todos os valores são importantes, né? Os valores morais como honestidade, sinceridade, respeito, lealdade.
Isso é muito bom e agradável perante Deus e os homens, porque Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então você vai ser respeitado também diante dos homens se você tiver valores morais e sociais para os homens. Agora, entendendo o mundo como é na realidade, nós vamos mostrar a eles que as necessidades básicas do homem, elas permanecem as mesmas desde Adão. O homem não perde seus instintos, tá? Desde Adão, os instintos são os mesmos. O que muda é a configuração, o que muda é o cenário. Mas os desejos, apetites, instintos são os mesmos. Então, apenas a gente vai ter que ensinar uma forma diferente deles lidarem com isso aí. A mesma coisa é a mensagem pregada ou ensinada. A mensagem ela não pode perder o seu teor. A mensagem não pode perder a sua essência, mas ela pode ser pregada de uma maneira diferente. Por isso usamos mensagem e linguagem. A mensagem é a mesma, a linguagem muda. Então o cenário mundial que nós vivemos é diferente do cenário que eu vivi. É diferente do cenário que meus pais viveram. Mas os nossos instintos continuam os mesmos. Então, apenas mostrando isso, que muda o cenário, mas não muda os compromissos, não muda o desejo, não muda os instintos, e que isso deve ser, digamos assim, disciplinado, tá? Mortificado, todos os instintos, em prol de algo maior e melhor, que é o reino de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nosso pastor aqui falou algo muito importante, que as pessoas querem ver Jesus em nós, querem ver em nós exemplo. Pastor Francimar, querem ver Jesus em nós, porque senão Paulo não teria dito por umas 2 ou 3 vezes: sede meus imitadores, sede meus imitadores. Tudo que vocês virem em mim, tudo que vocês observarem em mim, isso fazeis, praticai. Gideon também falou assim: olhai para mim, fazei como eu fizer. Tá? Então, ou pagamos esse preço de sermos exemplos, de sermos líderes, de sermos referência, ou senão, vamos falar assim: cada um faz do seu jeito, aí acaba como uma época das trevas, né? Um período muito tenebroso na história de Israel. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu tenho para falar. É claro que espero que os demais aqui da mesa possam cooperar, mas ensinando nossos filhos que o cenário muda, mas Deus continua o mesmo, e a régua dele de medir também continua a mesma, o padrão dele de disciplinar continua o mesmo, apenas um cenário diferente, mas a prestação de conta é a mesma. Amém. Eu quero fechar, a minha participação. Eu vi um certo pastor dar um testemunho que mexeu muito comigo. Ele falou que ele foi convidado para ministrar para 500 adolescentes. 500. E ele ia palestrar depois da janta. E o que eu quero falar com isso? Eu quero que as pessoas entendam como é importante o ensinamento, tá? E quando esse pastor estava nesse refeitório, 500 crianças, adolescentes, um telefone tocou lá na cozinha. E nisso veio a mulher da cozinha e perguntou assim, no meio das 500 crianças: quem é a fulana de tal? Aí ela levantou: sou eu. Sua mãe está no telefone e quer falar com você. E quando a garotinha levantou, vocês podem imaginar o que aconteceu com ela. Ih, criancinha, vai lá, a mamãe está te chamando, vai lá, bem feito, que vergonha. E a garotinha levantou, foi lá, e esse pastor ainda falou assim: irmãos, a minha vontade foi de levantar em defesa da garota, mas eu fiquei com medo, porque era 500, a gangue era grande. E ele ficou quieto, não falou nada. E a garotinha foi lá, conversou com a mãe dela, e os adolescentes esqueceram da menininha.
E quando ela voltou, né, ela se colocou no meio do refeitório, falou: ei, preste atenção em mim, vocês. Quem ligou para mim foi a minha mãe. E se ela ligar 200 vezes, eu vou atender ela 200 vezes. Sabe por quê? Porque ela se preocupa comigo. E está querendo saber como eu estou. Agora, se os pais de vocês não ligam para vocês, não se importam com vocês, o problema é de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o ensinamento fica gravado no coração. Aonde você estiver, se você ensinou bem o seu filho, aonde ele estiver, ele vai lembrar do ensinamento que você deu a ele. E é uma coisa muito profunda, porque ninguém vai tirar aquilo que você plantou junto com o Senhor. O inimigo vai tentar arrancar, mas não vai conseguir, porque nós ensinamos, mas a parte de Deus ele fez perfeita. E é fazer com que aquilo fique gravado no coração da criança, ou do adolescente, ou do jovem. Amém. E quero desde já, eu acho que já pode terminar já a palavra, então nós vamos terminar. Eu desejo que Deus complete em seu coração tudo aquilo que nós da mesa não conseguimos falar. E que o Espírito Santo possa completar e você conseguir dominar toda a instância da sua família, colocando Deus em primeiro lugar. Lembre-se, Deus em primeiro lugar. E nada e nem ninguém vão te tirar da presença do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero, provavelmente o pastor Josemar também vai dar uma palavra, mas eu quero ler rapidinho aqui com vocês o texto que eu separei aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 12, falando sobre a questão de filiação, tá? Dizendo assim, Hebreus 12, a partir do versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há quem o pai não corrija ou não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sereis então bastardos e não filhos. Bastardo significa que não sabe nem quem é o pai, né? Além disso, tivemos nossos pais. Nós tivemos nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, quer dizer, os nossos pais, no versículo 10, aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Quer dizer, os nossos pais nos corrigiam como eles achavam que devia nos corrigir. Com seus limites, às vezes exagerando até nos açoites, né, dando açoites demais, mas era a maneira deles nos corrigir. Olha só, mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. É isso aqui eu acho lindo, gente. Versículo 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Ou seja, ninguém acha graça, bonito, gostoso quando está sendo corrigido. Tá? Mas de tristeza, na hora da tristeza. Contudo, depois, quando vem os resultados, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela, a disciplina, né, tem sido exercitados. Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês que estão nos assistindo, tá? E que ame seus pais. Eles podem ter exagerado na disciplina, ou podem ter negligenciado a disciplina, mas eles fizeram o que era o limite deles, que eles puderam fazer. Mas o nosso Deus corrige com justiça. Ele nos ama, nos aceita, nos recebe de braços abertos, tá? E tem um céu para você. Amém. Pastor Josimar, aproveitando já que o Lenildo já começou a se despedir, o pastor Benildo também, já vamos fazer a nossa palavra, a sua palavra conclusiva também. Eu quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dada de estarmos aqui, e é um momento muito bom de aprendizagem para a gente, pastor, aqui que com a sua experiência
nos fortalece muito, presbítero. Eu acredito que nós aprendemos aqui uns com os outros. Estamos juntos nessa caminhada e eu tenho a certeza que nós temos muitas famílias hoje que têm aproveitado este momento de pandemia para estar mais perto dos filhos, esposa, muitos, aqueles que podem, não estão saindo para trabalhar, outros estão saindo, enfim. Mas é algo que veio sobre a vida de todos nós, sobre a família brasileira no mundo. Mas a gente vai falar sobre o nosso contexto de nação brasileira, né? País que tem se encontrado numa situação tão difícil, mas que há um Deus poderoso que pode mudar toda a história da nossa nação. E está falando aqui sobre família, para muitas famílias que estão reunidas, é também uma maneira das famílias verem que elas não estão sozinhas, que problemas existem, que muitas vezes o filho ele não vai ser perfeito, e como ninguém é perfeito, muitas vezes vai ser truculento, vai ser outros mais tranquilos, mas o principal de tudo é que existe um Deus que cuida da família, né? Deus é o mais, eu vou usar uma expressão humana, porque Deus não se preocupa. Deus não se preocupa, Deus não fica desesperado, Deus é Deus, Ele vê tudo. E nós muitas vezes nos preocupamos pelo dia de amanhã, pelo como vai acontecer as coisas, mas eu tenho a palavra de Deus aqui para a sua vida, de que o Deus Todo-Poderoso, que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para concretizá-la. Então, independente das aflições, como o salmista no 46 vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Ele tem sido para nós esse socorro. Nós estamos aqui com o propósito de fortalecer a família nessa convicção, nessa certeza que Cristo deu, mas que o final de tudo isso só vai ter o resultado se você praticar. De enfrentar algumas dificuldades, de trazer à tona e confrontar situações que precisavam de acontecer. Faça isso, mas faça no amor de Deus. Faça na certeza desse Deus que chamou e é poderoso para dar continuidade à obra. Eu encerro aqui, quero mandar um abraço para minha esposa, que está ouvindo, e a gente está aqui, como é uma live, né? Então a gente está aqui inteirado do assunto. Minha esposa que está me ouvindo, meu filho possivelmente deve estar dormindo, mas a minha filha, louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida da minha família, pela vida do povo da igreja wesleyana no bairro Vasco, e todos os irmãos, essa igreja que tem assim nos acolhido, tem nos dado vigor, nos dado forças. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E o texto que eu vou encerrar aqui é o texto que está em Eclesiastes, capítulo de número 12, no finalzinho. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma ou seja, o final de tudo teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu ouvi aí que tinha irmãos de Araraquara nos ouvindo. Então, os irmãos de Araraquara, sejam muito abençoados no nome de Jesus. E continue orando por nós, continue orando pela igreja brasileira, pela família brasileira, porque nós acreditamos que no final de tudo isso, nós vamos ter um resultado de Deus poderoso para muitas famílias. Amém. Queria convidar aqui o pastor Francimar para fazer a oração final. E assim eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. E que Deus venha nos abençoar e enriquecer mais e mais a nossa vida. Amém? Sim, pastor Francimar. Amém. Eu quero louvar a Deus, pela vida dos nossos pastores que aqui se encontram, o presbítero Lenildo, que sempre está conosco aqui nessas lives, e pelo esclarecimento, de tudo aquilo que foi falado aqui, para os pais, a respeito da criação dos seus filhos, nesse momento de crise. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem falado através da sua palavra. Tudo aquilo que tem sido falado tem sido respaldado pela palavra do Senhor. Quando os irmãos estavam falando, eu estava lembrando de alguns
né, vários textos, vários exemplos da palavra do Senhor, que todos os pais, né, que estão conosco, pais e mães, né, foi feita até essa observação, por que só as mães? Então os pais também têm que estar aqui. E eu louvei a Deus e na mesma hora falei, não, pode chamar, para que na próxima semana a gente feche, até porque nós estamos fechando hoje, né, dia 31 de maio, o mês da família. A nossa igreja, o mês de maio todo, é focado na família, e hoje, para a glória do nome do Senhor, estamos encerrando, né, com chave de ouro, né, nesse debate, e à noite também, nosso culto, né, nós temos o cara aqui no culto, e com certeza vamos estar abençoando ainda mais as famílias. Esse projeto, irmãos, né, tenho certeza que está no coração de Deus. Estamos aqui pela manhã, neste momento, né, de quarentena, podendo falar com vocês. E hoje, especialmente para as famílias, para os pais, né? Estava vendo ali na sala que eu abri, vários pais, várias mães, atento àquilo que está sendo falado aqui. E eu louvo a Deus, né? E que Deus possa nos dar condições, né? Eu como pastor, embora não tenha filhos, né, biológicos, mas temos filhos espirituais, estamos aprendendo mais com o Senhor, através da instrumentalidade da vida de cada um que tem se colocado, né, nesse momento, aceitando esse desafio e com essa grande responsabilidade, né, porque falamos e precisamos viver aquilo que nós falamos. E graças a Deus, irmãos, a gente vê a experiência daquilo que já estão vivendo, né, com a sua família. E eu quero também agradecer a Deus, né, pela vida deste casal, nossos irmãos presbítero Lenildo e a sua esposa Fabíola, que tem sido, né, um instrumento de Deus para abençoar as crianças e automaticamente também as suas famílias. Ontem nós saímos junto com eles, né, tivemos alegria e prazer de estarmos juntos, e ali os pais chorando, né, em ver o cuidado, né, dos nossos irmãos, né, do departamento infantil, a conselheira Joyce, a Fabíola, que está sempre conosco também, apoiando, dando, né, a eles também a oportunidade de serem abençoados por Deus, né? Então louvamos a Deus por isso, e que Deus continue usando esse casal, né, como tem usado até hoje, para abençoar, né, a vida do nosso departamento infantil, juntamente com a tia Joyce e todos, né, os tios que estão também trabalhando e incentivando esses irmãos. Só uma palavra que lembrei, no sentido de, da vez disse que educar não é cortar as asas, é orientar o voo. Não é cortar as asas, é orientar o voo. Isso só será possível isso se você estiver junto. E justamente aquela palavra que Deus nos ensina, que devemos instruir o menino no caminho. Ou seja, junto com ele orientar para que ele não se perca. Então, que Deus continue abençoando cada vida, cada coração, cada família, que tem sido, tenho certeza, abençoados por Deus através dessa live. Amém? Obrigado também ao nosso superintendente, estudante Cassiano, que tem se colocado à disposição na obra do Senhor, também com a sua esposa, para estarem fazendo esse trabalho, não só com os homens, mas também com as mulheres da nossa igreja, e são convidados para estar aqui, e por isso eu quero agradecer a Deus para vir cada um, porque sempre falo, o pastor não faz nada sozinho, ele precisa de ajuda, amém? Nós somos pastores, mas existem os presbíteros, existem os diáconos, existem os membros da igreja, os líderes de departamentos, para juntos somarmos e multiplicarmos a glória do Senhor. Amém? Vamos orar então. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida, você que está conosco nessa live, que Deus te abençoe, sua família seja verdadeiramente amparada, sustentada pelo Senhor através da palavra dele, para ensinar você cada dia a educar e no caminho, guiando no caminho. Pai, te louvamos e te glorificamos por essa manhã tão abençoada, por essa manhã tão especial, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Eu te louvo pela vida do presbítero Lenildo, pela vida do pastor Josemar, pela vida do pastor Benildo, ó Deus, que tem sido instrumento nas tuas mãos para abençoar cada família que tem ouvido assim, ó Deus, nessa live. Como em tuas mãos também, eu te agradeço pela vida do pastor Graciano, da nossa família que está conosco, enfim, Senhor, de todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor ministre a tua bênção, que o Senhor ministre a tua graça, e que nada fuja do controle do Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para sermos instrumentos nas tuas mãos para abençoar outras vidas, em especial para abençoar outras famílias que
Toma em tuas mãos, pois nós os abençoamos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Continue conosco durante todo esse dia. E logo mais à noite, estaremos aqui novamente na tua presença, para poder ser instrumento das tuas mãos, para continuar abençoando outras vidas através dessa live, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, é o que nós te pedimos.